Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do nosso querido PMI-ES Talk. E hoje eu tô com ele, Fabiano Gomes, engenheiro de produção, pós-graduado em gerenciamento de projeto e também certificado PMP. Tudo bem contigo, Fabiano? Tudo bem, Adriano? Muito obrigado. Satisfação. Bem, e hoje o nosso tema vai ser sobre o desafio de implantar sistemas de gerenciamento de projeto. Bem, Fabiano, indo direto à primeira pergunta, qual é o papel de um sistema de gerenciamento de projeto dentro de uma organização? Muito importante a sua pergunta, Adriano. É importante a gente fazer um disclaimer, né? Que a gente vai bater um papo Perfeito. aqui. A gente não vai falar, né, de nenhuma empresa, né, um case de sucesso ou de fracasso, né, de fornecedores, nenhuma ferramenta específica. Então é importante que a gente deixe isso bem claro, né, para o nosso bate-papo fluir. E voltando à pergunta, né, que é mais uma sigla, né, PPM, PPM. PMP, PMI, PMO. Vai virando aquela sopa de letrinhas, né? A gente letrinhas. brinca. A gente fica falando e as pessoas que não são do meio de ramo. gerenciamento de projetos, mas, pô, vocês não sabem falar, você só fala em siglas, né? Eu entendo. Mas o nome é bonito, né? É Project Portfolio Management. Nada mais, nada menos do que um sistema de gerenciamento de projetos. Perfeito. Que é uma ferramenta, né? Uma forma de gerenciar os projetos de uma empresa de forma integrada. Que consolide ali, que tenha uma visão total do portfólio da empresa. Perfeito. Essa questão também que entra, né? A gente tem as situações onde a gente tem que conduzir no cargo de gerente de projeto, né? Normalmente tudo bem, o pessoal faz aquela separação, gerente de portfólio, de programa. Mas é muito raro, né? O gerente de projetos também cuidar de apenas um projeto, ou estar ali vinculado a apenas um projeto também, né, Fabiano? Sim, com certeza. Vai depender da organização, né? É uma organização que tem uma carteira de projetos muito extensa, muito grande, muito diversa. Perfeito. Tem companhias que já têm, né, tem esse privilégio de ter um gerente de projetos para gerenciar um projeto só. Né? Isso também depende do tamanho do projeto, da complexidade do projeto, né? Que vai demandar ali o recurso necessário para sua execução. Perfeito, Fabiano. Bem, pessoal, antes de mais nada, vocês já viram que o papo hoje vai ser incrível. É uma satisfação sempre bacana para a gente do PMI estar recebendo convidados tão bem gabaritados assim, Fabiano. E, pessoal, não esqueçam de se inscrever nas nossas redes sociais, seguir o PMI no Instagram, no LinkedIn e também acompanhar nossos vídeos, tanto no YouTube e também disponível em áudio no Spotify. Bem, Fabiano, retomando então a nossa conversa, só um ponto chave, né? Bem, se você tem uma empresa ou se está em uma organização que ela começa a ter ou elevar o seu portfólio, né? Aumentar o seu portfólio, a sua carteira de projetos, tem algum sinal que indica essa necessidade dela partir para um sistema estruturado mesmo de gerenciamento? Tem sim. Tem vários sinais, né? Geralmente, aquela questão, né? A gente espera o leite derramar para ir lá apagar o fogo, né? Então, quando a gente vê a nossa carteira aumentando, os projetos ali competindo entre si por recursos, né? Projetos começando e não terminando. Muitos projetos, poucos resultados. As decisões ali já sendo tomadas no feeling, né? E não baseadas ali em dados, sem critérios de priorização. Esse é um sinal vermelhaço ali para... Opa, a gente precisa profissionalizar isso aqui. A minha planilha lá, meu planilhão não está dando conta, não. Então a gente precisa estabelecer um sistema integrado para isso. Entendi. Não, você já tocou no Andor que eu brinco, né? A gente sempre traça, né, uma espécie de roteiro, mas eu acho sempre interessante como que a gente vai levantando alguns assuntos. E essa questão dos recursos, principalmente você mencionou a questão de recursos compartilhados, também é uma das principais dores e eu brinco as brigas, né? Nada como uma boa briga por recurso entre gerentes para deixar uma equipe animada, né? Sim, com certeza. Dentro de um projeto, você tem várias funções, né? Você tem um planejador, o cara que vai fazer o cronograma, você tem a pessoa ali que cuida da parte econômica do projeto, você tem o pessoal da qualidade, comunicação. Então, a gente tem várias pessoas ali, peças importantes, que é um privilégio de poucos, né? E poucas empresas ter uma pessoa
para cada específica dessa disciplina para cada projeto. Então essa concorrência é boa, é salutar e também gera para a pessoa em si que está ali naquela disciplina cuidar de projetos diferentes, traz bagagem, né? Traz experiência, traz boas práticas. Perfeito. Bem, e aí, beleza, a gente falou da questão da necessidade, né? Qual que era o sinal para essa questão de implantação de um sistema, né, de gerenciamento de projeto. E quais são as expectativas quando se começa a adotar isso? Quais as diferenças que normalmente espera-se atingir ou que costumam surgir? Olha, a implantação de um sistema desse, Adriano, ele vai muito mais além do que um trabalho de TI, instalar um sistema e todo mundo começar a abrir um chamado e começar a usar o sistema. Né? Então, ele mexe com tudo dentro da empresa. Ele mexe ali com a cultura, ele vai mexer com o processo, ele vai mexer com a sua forma de trabalhar. Eu estou acostumado a trabalhar dessa forma. Ah, meu Deus, eu não vou poder mais fazer meu cronograma aqui no meu Excel. O desconforto, né, também. Vai gerar. E isso incomoda, né? É natural, né? Toda mudança, você vai mudar de uma casa, né? Você está acostumado ali com aquele quarto, você anda na casa de olhos fechados, e você vai mudar, nossa, desarmar, botar tudo na caixa, colocar... Então, isso realmente gera ali uma resistência, né? Então, precisa sim fazer um trabalho ali na comunicação, de um engajamento com as pessoas, né? Entendi, Fabiano. Bem, você mencionou 2 pontos chaves, né? Quando você vai fazer qualquer mudança, né? Dentro de uma organização ou qualquer processo de melhoria. Que é a questão, óbvio, do desenvolvimento relacionado à tecnologia e também a questão da cultura organizacional. Se eu estou falando de implantar um sistema de gerenciamento de portfólio, e claro, nisso também acaba gerenciando os projetos neles contidos, o que você acredita que seja o maior obstáculo, no caso? O maior obstáculo, de fato, é a cultura. Ok. É a cultura, né? Cada empresa tem sua cultura e a gente precisa mudar a cultura. A cultura é construída o quê? Pelas pessoas. Perfeito. Então, geralmente isso vem na linha top-down. Então, você tem que ter um sponsor ali da alta liderança, uma pessoa ali que realmente tenha capilaridade, né? Que consiga permear ali em todas as áreas. Isso, se for uma empresa grande, então, essa pessoa realmente tem que ter um molejo muito, muito bacana. Tem de vir de cima para baixo, Fabiano? Olha, direto. Sim, tem que vir de cima para baixo, porque você tem que engajar as pessoas. As pessoas estão ali para seguir uma liderança. Ok. Né? Então, assim, quando você envolve as pessoas, você tem uma liderança ali que te inspira, que realmente vamos voltar aqui ao caso do PPM, né? Ele não tem que vender ali a solução, a ferramenta em si, né? Ele tem que vender a dor. Olha, isso aqui vai curar aquela dor que nós sentimos. Então, esse é o principal obstáculo, é o obstáculo humano mesmo. Entendi. Olha, eu tive um outro episódio também, com a PMO, inclusive a Dani, e a gente falando dessa importância também do patrocinador. Você é o tipo de projeto, se você deseja implantar um PMO ou um sistema de gerenciamento de projeto como a gente está falando hoje, dessa necessidade. Eu só fazendo uma reflexão, não sei se é o que faz sentido também para você, Fabiano, digamos assim, a decisão da implantação deve vir de cima, mas talvez eu sinto que a forma como vai ser implantado, que talvez parta muito das informações que você tem na base, né? Ah, sim, com certeza. O papel ali do sponsor, né, do patrocinador ali, ele tem que ser muito mais defensor da estratégia do que aquele sponsor cobrador de cronograma. Né? Tá atrasado, tá no prazo, implantação do projeto. Isso as pessoas não querem. Então, assim, é muito importante você envolver ali as pessoas das pontas, né, da base ali do chão de fábrica, que são as pessoas que sentem as dores. São as pessoas que vão usar o sistema. Perfeito. Né? Então, quando você tem um projeto deste, de implantação, que você tem uma equipe exclusivamente ou grande parte mais corporativa, no perfil mais
holístico, né, mais normativo, as pessoas tendem a olhar o sistema com esse olhar. É a visão delas, né? São os óculos delas. Então, Ok. você precisa colocar os óculos de quem está na base, quem está na ponta, quem que vai fazer, quem que vai entrar no sistema, quem que vai fazer Ok. um upload, quem que vai abrir um chamado que estava com problema. E esse cara sabe exatamente onde é que vai doer. Entendo. É aquela ideia, né? Quem decide é quem estiver patrocinando o projeto. Mas quem talvez customize e que tem que estar envolvido no processo de implantação é também a equipe de que vai atuar diretamente. E outro ponto que eu vou falar aqui, Aham. que as pessoas falam, não, isso não. A gente precisa envolver principalmente, geralmente, pô, pega aquele cara lá que ele é descolado, né? Não, Uhum. você tem que pegar aquele cara lá que é resistente, aquela pessoa que é mais resistente, que não Ok. acredita. Ok. Porque Vai ser o melhor para enxergar os defeitos. Exatamente, porque essa pessoa, Aham. quando ele enxergar o valor, enxergar que aquilo ali vai curar a dor dele, ele vai ser o cara mais engajador, engajadora, né? A pessoa mais engajadora do projeto. Ele vai infeccionar de forma positiva, né? Quem tá ali ao seu redor e vai convidar as pessoas, não, isso vai funcionar, vamos lá. Né? E vai ser um defensor ali do dia a dia. Entendo. Essa questão também você mencionou um ponto agora, que é a questão de, tipo assim, o funcionar. Nada melhor do que quando você tem os resultados ou começa a colher os frutos para você também conseguir dar continuidade, né? Exato. Tipo assim, e ao mesmo tempo te exige estar atento para esses resultados para você evitar uma descontinuidade do projeto, né? Se ele perder, se ele deixar de entregar o seu valor, também é uma preocupação, né? Durante esse processo de implantação, né? Exatamente. A insegurança organizacional, Uhum. ela também contribui de forma mais negativa no processo, porque cada vez, né, a empresa está passando aí por reestruturação, fusão, ou alguma mudança, mudou o diretor, mudou o presidente, geralmente as pessoas que estão abaixo daquela estrutura também vão ser Impactante. impactadas, algumas vão sair, algumas vão mudar de área. Então, assim, às vezes o líder do projeto que tava ali já há 6 meses, um ano, ele não vai estar mais. Uhum. E aí você chega um novo líder, ou uma nova líder, né? Uma liderança do projeto, que vai, como todo mundo, tem aquela política dos 100 dias, né? Primeiro eu vou chegar, vou conhecer o território, onde é que eu estou pisando, com quem que eu estou me relacionando, o que é que foi feito, o que é que foi, o que é que funcionou, o que é que não funcionou, o que dá para ser mantido. Isso é natural. Ok. Se você for hoje convidado para liderar uma área, você vai fazer esse trabalho, fazer esse diagnóstico para tomar suas Perfeito. ações. Só que isso, só aí eu falei 100 dias, né? Uhum. Então você reseta, você tem que botar aquele poder de convencimento de novo, né? Dar aquela esfriada, pô, tava todo vapor, dar aquela esfriada e a nova liderança tem que ter esse jogo de corpo para voltar ao time, vamos lá, vai continuar, vai dar certo e a gente vai concluir esse projeto. Entendi, Fabiano. E bem, e aí dentro disso, como que a gente. Quais são os sinais de que, bem, implantei com sucesso ou foi um fracasso, não gerou valor? Como que a gente pode fazer essa avaliação? Uma avaliação de uma implantação, no caso. Olha, hoje eu tive o prazer, né, e a sorte de ter participado de 3 momentos hoje, justamente de dois sistemas diferentes, né? Eu Ok. fui muito como ouvinte. E um terceiro momento de uma empresa, para a gente estava escutando as boas práticas sobre implantação de um PPM. E o que é comum são os mesmos desafios, são os mesmos problemas, basicamente são as mesmas dores. Lógico que uma coisa é mais técnica, Uhum. específica que a outra, né? Mas o que é que deixa a mensagem principal? É começar aos poucos. Ok. Você tem que gerar valor rápido ali, onde entra já, né, vamos puxar um pouquinho aqui do PMP, né? Aham. A abordagem híbrida misturada ali com ágil.
que assim, você fica ali um ano falando que o projeto tá fazendo, o que tá fazendo, o que tá Sem nunca dar o start. dando avanço no cronograma e o usuário tá ali, tá, nunca vi a cara desse sistema. Então, assim, a gente tem que começar pouco, entregar já um valor ali para o usuário, já ir testando, já ir formalizando, né? Isso também engaja, né? Trazer um time de diversidade organizacional, que eu costumo dizer. Quanto mais pessoas diferentes, com diferentes experiências, até mesmo de culturas regionais, isso é muito bacana, né? Cada um contribui ali com sua área. Eu costumo dizer que não tem a pessoa errada. Tem a pessoa certa no local errado. Ok. Talvez ela pode estar só apenas mal alocada. Não, e esse ponto aí foi até bacana você reforçar essa questão de diversidade. Também tive o prazer de gravar recentemente com o Diógenes, né? A gente falou bastante sobre isso. Assistam lá, pessoal. Vai lá no YouTube que tem todos esses episódios lá. Vocês podem acompanhar. Mas e realmente fica aquela questão. Como gerar o engajamento desde o início do projeto? E eu também fiquei pensando já nessa continuidade, né? Beleza. Tive um avanço, começo a ter resultados, porque a energia do patrocinador, pelo menos em algumas experiências eu percebo isso. A energia inicial do patrocinador dentro de um projeto, ela é uma. E ela costuma ser, às vezes, né? A menos que haja mudanças, né? Que a gente sabe que pode ocorrer. Mas ela pode decair. Sim. A energia, o empenho, o patrocínio, que é como a gente chama essa questão da gestão superior, da liderança, de quem está engajando o movimento, quem está engajando para que aquele projeto ocorra. E bem, como que a gente deve, então, engajar as pessoas para fazer a implantação de um sistema de gerenciamento de projeto desde o início, e também como que a gente lida, digamos assim, com essa possível transição, né? Eu penso mais ou menos, é claro, não é uma ciência exata, né? Mas, digamos assim, a energia do patrocinador pode ir decaindo, então, enquanto isso, é o tempo que a gente tem para fazer a energia das pessoas que vão usar aumentar, né? Exato. Esse ponto é muito importante e é sensível. Mas aqui a palavra-chave chama-se gestão de mudança. Perfeito. Então, quando você tem um plano de gestão de mudança, onde tudo ali é registrado, desde o que está acontecendo, o que vai acontecer, o que vai mudar, o que vai mudar ali no meu procedimento, tá? E aí também a gente tem que tirar um pouco do peso das costas do patrocinador, né? Uhum. Então, ele é uma pessoa que tem seu papel ali importante, e que seja um líder servidor, né, que influencie positivamente as pessoas, que essa diversidade, que as pessoas também têm que ter compromisso, né? Eu não posso chegar, isso é responsabilidade da liderança. Isso é o líder. Não posso, eu tô lá, eu tenho responsabilidade. Todo mundo é líder. Todo mundo tem uma vida, eu costumo dizer que a nossa vida é um projeto. Ok. Então, esse engajamento, como eu falei, é vender muito mais do que uma ferramenta. Entendi. É mostrar que o dia a dia daquela pessoa, daquele departamento, ele vai se tornar mais produtivo. O que é produtividade? É eu fazer mais com menos. Ok. Eu costumo dizer que não gosto de muito esforço, não. Eu gosto de fazer muitas coisas, mas com pouca energia. É o cenário ideal, né? Então, assim, se eu for implantar uma ferramenta dessa e eu não eliminar pelo menos alguns outros controles paralelos que eu tenho, deixa lá. Porque vai ser só mais um software, só mais um sistema. Cara, é mais um que eu tenho que entrar para atualizar. Mais uma rotina de preenchimento. É mais uma rotina. É mais uma duplicidade. E no começo, isso gera, né? Porque você está na transição, às vezes está saindo de um sistema para o outro. Isso é normal, vai fazer parte. Não desliga um disjuntor e liga o outro lá, né? Claro, isso não é o padrão. Mas tem que ficar convincente, né? E isso é na pergunta que se faz lá quando
Foi a primeira pergunta, a segunda que você me fez, né? Para os sinais, né? Se eu não eliminar esse retrabalho, ser mais produtivo, não preciso nem seguir para a segunda pergunta. Entendi. E isso daí que a gente falou um pouquinho, você até mencionou, né, da importância de buscar, né? As pessoas que talvez estejam mais resistentes ao projeto para ser, digamos assim, promoters, né? E como que a gente... Qual que seria o caminho que você enxerga, ou aquilo que você já aplicou, que você viu funcionar, Fabiano? Olha, você selecionar pessoas que vão participar, né, do time de implantação, porque tem vários atores ali na implantação do projeto desse. Tem um usuário sim que ele vai participar de alguns testes, ele vai participar de treinamento, e tem os usuários chaves. Uhum. E tem o time que gerencia o projeto, né? Tá? E tem vários nomes, core team, enfim, Sim, tem sim. vários apelidos aí, termos que a turma gosta de chamar. Mas quando você coloca pessoas, por exemplo, você ter no time desse pessoas com certificação PMP, Uhum. isso traz uma credibilidade no processo, isso gera engajamento. Por quê? Geralmente o profissional que ele é certificado, ele tem uma bagagem de boas práticas, né? Ele sabe ali estruturar os processos, ele sabe como abordar e gerenciar uma parte interessada, ele sabe ali que precisa de um plano de comunicação, precisa de um plano de gerenciamento de mudanças. Então, esses profissionais, lógico que eu também não posso encher o time, todo mundo é 100%. Como eu falei, a gente tem que ter um time diverso. Mas isso gera credibilidade e engajamento para as pessoas. E também tem a questão da valorização do conhecimento, né? Dessa parte. Estamos falando, querendo ou não, especificamente de gerenciamento de projetos, né? Exatamente. Então, a gente também tem que saber que a gente tem esse desafio, digamos assim. Se eu tenho pessoas que querem gerenciar somente no feeling ou com base na experiência, tem um risco muito grande dessa pessoa, pela falta ou talvez por tentar fazer aquilo da forma como já faz, ficar um pouco desatualizado. A gente tem visto, bacana, você compartilhou comigo, né, que sua certificação também foi feita agora no ano passado, então a certificação recente, inclusive, meus parabéns. Obrigado. E a gente vê que o conteúdo de gerenciamento de projeto é um conteúdo que muda. Essas atualizações que a gente tem há 4 anos, por exemplo, do PMBOK, falando um pouquinho desse assunto, é para refletir mudanças que a gente está tendo na nossa cultura, na nossa sociedade. Até aquela questão, o que funciona, o que não funciona, o que vai agradar, o que não vai agradar. Essa questão, eu tenho falado muito, Fabiano, como eu já mencionei algumas vezes, né? O PMBOK, ele faz esse salto, né? Ele na 6ª edição ele vem ali muito forte em processo, ele abandona na 7ª, e agora ele retoma bastante a parte de processo, principalmente pelo que a gente tem de informação até agora para a 8ª edição. Mas bem, então o gerenciamento de projeto tem esse sentimento de ser uma ciência viva. Eu brinco, a matemática é boa, porque você aprende lá na primeira série que 2 mais 2 é 4 e vai. Isso. Agora, no gerenciamento de projeto, a gente tem um conteúdo que acaba sendo mais humano, né? Conforme nossa cultura, conforme as pessoas que a gente está lidando, do que uma ciência exata. Não sei qual é a sua opinião também em relação a isso. Tem esse sentimento? Pegar na sua fala, você pode observar que em 5 segundos você falou de 3 revisões do PMBOK, né? Exato. Então, assim, então, essas revisões, elas tendem a acontecer na periodicidade mais curta daqui para frente, né? Eu nunca fiz esse levantamento, mas até me deu essa ideia aqui, que eu vou fazer esse histórico, desde a primeira versão, quanto demora até a segunda PTC. Eles tentam fazer na periodicidade 4 em 4 anos. 4 em 4 anos. Mas, tipo assim, eu concordo. As mudanças, tipo, da década de 80 para 90, 90 para 2000, eram mais lentas. Isso o falando no mundo de em uma geral. versão para outra. Isso falando no eram mundo... padrões, praticamente. Sim. Né? Não, aí 80 não, acho que nem tinha ainda o PMBOK, mas tipo assim, a sociedade humana, né? Os profissionais, as pessoas, em décadas passadas, a mudança
era mais lenta. A tendência agora você pega de 5 anos, você tem uma mudança radical. Nossa. Entende? Então, isso aí culturalmente também. Mas retomando nosso tema aqui, senão o nosso diretor briga com a gente. Bem, e aí a gente entra num ponto, né, que é em relação à questão dos processos, adaptação, né? Vou instalar um sistema, né, em uma empresa. Como que funciona essa adaptação entre o que a empresa vai ter que se adequar e o que o sistema tem que também estar adequado ali, personalizado por a empresa, Fabiano? Isso aí, primeira coisa, não existe uma ferramenta, uma solução milagrosa ou mágica. Exatamente. A bala de prata, o pessoal brinca. Exatamente. E o mesmo remédio que serve para você não serve para mim. Por mais que a sua dor seja parecida com a minha. Uhum. Então, assim, a gente partir para uma solução que seja, vamos comprar uma solução de prateleira e vamos colocar aqui dentro da empresa que vai funcionar e seguir a narrativa. Não, nós temos que nos adequar à ferramenta. A ferramenta é isso e pronto. Ok. Olha, a gente vai ter problema. Porque cada empresa é diferente. A realidade, tanto a realidade de dimensão, né, de quantidade de funcionários, Perfeito. atuação territorial. Então, isso influencia bastante o seu portfólio, quantidade de projetos. Mais cedo eu estava falando com a empresa com 200 projetos. Vai para uma realidade de 3.000 projetos. Então, assim, são mais de 10 vezes. Eu vou fazer uma comparação aqui que isso daí não tem nenhum fundamento técnico, mas é um sentimento. Quanto mais estruturada for a empresa, né? Maior e mais estruturada for a empresa, mais a necessidade do sistema se adaptar a ela, enquanto que quando a gente tem uma estrutura mais inicial, talvez seja mais fácil adaptar a ferramenta. Exato. Né? Quando você está numa organização um pouco menor, você está na fase ali até de aprendizado. Então, tipo, cara, eu já vou... Se existe uma ferramenta de mercado, vou começá-la, o que eu falei agora há pouco. Vamos começar pouco aqui, vamos começar do jeito que está, e a gente vai experimentando. Quando a gente vai para uma empresa já tem uma experiência, né, mercado, muitos anos aí de execução, os profissionais também têm boa bagagem, então eles já sabem ali o que é que tem que fazer, tá? Então, nunca comprar uma ferramenta padrão e tentar adequar a sua cultura dentro dela. É fazer o meio termo. E também ter o cuidado de não customizar demais a chegar a um ponto que ele precisa fazer uma atualização no software que ele não consiga. Perfeito, cuidado. Mudei tanto dentro do sistema, é igual você pegar o seu celular, tem uma versão, vamos supor que ele permita você fazer algumas modificações. Vai chegar uma próxima versão, ela não vai conversar. Então, quando conversa, ela faz o quê? Zera tudo, seus padrões. Todo o seu histórico, começa de novo. Exatamente. Então, customizar sim, mas tenha muito cuidado com o limite. Não, perfeito. Interessante esse ponto que você abordou para atenção, e dentro disso eu já lhe pergunto. E quais erros, ou falhas, ou experiências de melhoria que você já vivenciou aí dentro dessa situação? Né? A gente não comprar uma ferramenta de prateleira e achar que vai resolver. Às vezes uma solução caseira funcione, mas não é da noite pro dia. Tá? Você precisa realmente de profissionais ali que entendem tanto o processo de desenvolvimento, né? Como também do processo de gerenciamento de projetos em si. E hoje temos várias empresas no mercado que oferecem soluções. Todas são excelentes, todas são ótimas. Tá? Mas a gente tem que saber aquela que vai atender a minha demanda. Tá? Outra coisa, envolver as pessoas, escutar, ter uma escuta ativa. Né? Sempre reconhecer o time, sempre dar visibilidade ao projeto, sempre procurar um MVP ali, o mínimo possível. Teste. Né? Mas que funcione, que seja real.
né? Não um teste, funciona essa tela? Não. Tá aqui, vou botar um projeto seu aqui dentro. Vamos rodar um cronograma aqui dentro, vamos rodar uma execução econômica, vamos rodar uma gestão de mudança, vamos rodar um plano de risco aqui dentro, para gerar esse engajamento. Então, acho que esses são. Não fazer isso são grandes erros, né? Ok, perfeito. E teve já alguma situação que você falou, gente, isso aqui vai dar errado e realmente se sucedeu ou alguma situação, digamos assim, que você sente e também a questão chave, né? E como lidar diante de um possível erro, né? Encontramos uma falha, desenvolvemos algo por 3 meses e agora vimos que não vai entregar o valor. E aí, Fabiano? Então você tem que fazer algumas perguntas quando você vai querer comprar ou adquirir uma solução dessa, né? Uhum. Por que eu tô precisando dessa ferramenta? Para quê? O que ela vai me resolver? E quem que vai bancar isso? Bancar não é só financeiramente falando, né? Uhum. Bancar de vender ali a solução, vender o que ela vai nos ajudar no dia a dia. E batendo muito nessa tecla de pessoas, que já ouviu aquela fórmulazinha que todo mundo acha bonito falar que pessoas mais processo é igual a resultado? Ok. Esses dias eu li um artigo no LinkedIn que me desconstruiu. Sério? Conta aí pra gente. Vi lá que não tinha pessoas na fórmula, tinha processos mais rotinas igual a resultado. E eu refleti em cima disso e eu parei de ler o conteúdo. Fiquei refletindo, cara, cadê as pessoas? E até ficou um pouco repetitivo, né? Rotinas e processos. Pois é, o processo ele tá ali desenhado, mas eu tenho que ter uma rotina para que ele aconteça. Ok, tudo bem. Aí sim gera o resultado. Mas quem faz rodar todas essas três variáveis? Quem é que vai estar executando? São as pessoas. São as pessoas que constroem os processos, são as pessoas que fazem a rotina, são as pessoas que obtêm o resultado. Perfeito. Então, digamos assim, as pessoas estão Sim. envolvidas ali, né? Então, envolver as pessoas certas, isso também é um desafio. Hoje eu ouvi também que num desses momentos que eu tive, a pessoa falou, eu tenho dificuldade de achar as pessoas chaves, né? E aí entra um papel muito importante de integrador. Que é o quê? A pessoa que faz ali a conexão, a conversa ali do pessoal, do time de implantação do projeto, da equipe corporativa normativa com o pessoal da operação. Isso aí, quem sente dor é a área tal. Vamos trazer essa área aqui, vamos escutar. Porque a cultura, né, ela é um grande desafio. Tem aquela velha frase, né, famosa, que a cultura, ela come a estratégia pela manhã, no café da manhã. Tem isso. Então, assim, ter uma boa estratégia simples, clara. E repetir, é trabalho de formiguinha, repetir. Entendi. Não, é bacana você ter mencionado isso, porque em tempos de IA, né? Eu tenho falado muito isso. Já tem um tempo também que eu estou envolvido com a parte de gerenciamento de projetos. Quanto mais eu estudo sobre gerenciamento de projetos, mais eu também acredito que está relacionado à questão de pessoas. E é de uma forma que, mesmo em um momento que a gente fala muito de novas tecnologias, de ferramentas, mas eu não acredito em um mundo. Na verdade, eu acredito que tudo que é desenvolvido no mundo é para atender as pessoas. E a maior parte disso, ainda que com ferramentas, é desenvolvido por pessoas. Sim. Então, eu achei muito bacana essa reflexão que você mencionou. E acho que, principalmente dentro... Aí vem aquilo, né? Vem aquilo novamente, a questão em relação ao que a gente tem falado também um pouco em relação a choque cultural, geracional, tudo mais. De como que vem uma próxima remessa de profissionais e como que o mundo vai ser obrigado a se adaptar a essa nova cultura. A gente pega aquele aspecto de profissionais, se a gente pegar mais atrás, né, lá da época industrial, o trabalho extremamente braçal,
como a gente tem superado alguns desafios relativos a isso, principalmente, inclusive, em aspecto de segurança. E a gente vai chegando agora para um momento que não basta eu ter um trabalho seguro, mas muitas pessoas necessitam um trabalho que elas se sintam bem realizando. Entende? Então, essa questão, tanto da cultura quanto de pessoas, eu acho que realmente não é. Eu falo, não é nem um aspecto de tendência, não é um aspecto. É um aspecto de realidade que a gente vive, né? E claro, para a implantação de algo que vai estar relacionado a pessoas com diversas áreas. Aí entra um outro ponto que eu acho que pode ser o gancho agora também, em relação a essa questão de facilitar a comunicação, da base ao topo. E bem, Fabiano, como que você vê esses dois temas, né? Tanto esse aspecto aí de mudanças culturais, eu acho que você falou bastante nesse aspecto de pessoas, e como que você vê também esse aspecto que a gente estava falando daquela questão. Eu tenho um sistema que facilita eu transmitir o que está ocorrendo na base ao topo. O sistema, ele já tem uma lógica ali integrada. Ele faz o que o ser humano programar. E aí você tocou num assunto muito importante, que é a inteligência artificial. É um assunto cada vez mais latente no nosso dia a dia. A gente passa o meu Instagram, desenvolvido por inteligência tem artificial. Outro assunto, né? Não, só a inteligência artificial, não, e cursos e cursos e cursos. Só que já é uma realidade. Já é uma realidade hoje no mundo de projetos, no mundo da engenharia, né? Muito ligado também ao Analytics, ao BIM, né? Parte de construção. E os sistemas hoje de gerenciamento de projetos, eles já têm capacidade de ter essa inteligência artificial embarcada. Muitas vezes nós que não estamos preparados. Nosso mindset ainda está ali. Eu digo que a gente está engateando muito nisso. Eu falo que meu filho cada dia chega, pai, assina essa inteligência artificial aqui para mim que eu tenho que fazer isso. Eu falei, o quê? Faz o quê? Eu aprendo muito com ele. Tem 10 anos. 10 anos. 10 anos. Então, assim, e a gente vê muito. Qual a pergunta mais clássica da inteligência artificial? Vamos perder nossos empregos? A inteligência artificial vai assumir tudo? Não, gente. Vai mudar, talvez, os empregos. Vamos mudar, exatamente, mudar nossas habilidades. Vamos voltando aqui para o nosso ponto de gerenciamento de projetos. O sistema embarcado, uma inteligência artificial, eu vou trabalhar, né? O escritório de gerenciamento de projetos, ele vai deixar muito mais parte de controle para ter uma gestão mais preditiva, mais inteligente, né? Onde há previsibilidade de atraso no cronograma, previsibilidade de estouro do custo do projeto, gerar status reports ali de forma automática, mapear riscos, ações. Então, assim, é um mundo. Se a gente... Lições aprendidas. Se a gente tem um banco de dados rico ali de lições aprendidas, que eu registro em Excel, se eu embarcar uma inteligência artificial nisso eu entro lá, eu vou desenvolver um projeto de engenharia para a construção de uma casa de 3 quartos. O que é que você tem a me dizer de lições aprendidas sobre isso? Vai vir muita coisa, vai vir riscos, né? Vai vir tudo. Hoje não, hoje a pessoa fica refém de procurar uma planilha, uma base, fazer filtros, e o mundo tá tão rápido que ninguém tem paciência para isso. E aí é onde acontece o erro. E aí é onde a inteligência artificial vai nos ajudar. E aí onde entra o ser humano. Eu saber utilizar aqui. Eu saber que ela é capaz de me dar o que eu tô precisando. Se eu não falar nada, eu vou ficar quietinho ali. Você não me perguntou, não falei nada. É aquilo, né? Vai facilitar o processo decisório, né? Vai trazer dados, né? Tem até essa questão, né? Será não? Em tese, né? Poderiam ser dados mais frios, né? Não sentimentais, que a gente fala. A gente bota duas pessoas olhando para uma curva S de acompanhamento, às vezes uma vê uma coisa, a outra vai ver outra. Se a gente colocar uma inteligência artificial com parâmetros técnicos apenas, a gente poderá ter um resultado mais frio, né? Sim, sim. Mas até isso, a inteligência artificial tá ficando inteligente, né? Tá pegando viés. Ela tendo emoções ali, né? Então... questão dos vieses e... Exatamente. Então, até a forma... Você pode até configurar ali como que ela
conversa com você, né? Sim, sim. Mais formal, mais técnico, mais informal. Eu acho que a gente está vivendo um mundo ali muito rápido, acho que não tenho toda certeza. Dizem que os trabalhos vão mudar profundamente entre 2025 e 2030. Até um estudo do Fórum Econômico Mundial. Uhum. Eu até publiquei no meu LinkedIn um resumo dessa matéria. Bacana, gente. Que, vou falar, as 5 profissões que mais de destaque, muitas eu fiquei totalmente surpreso. Em primeiro lugar, o fazendeiro, pessoa do campo, produtor rural. Aham. Primeiro lugar. Depois vem o entregador de encomendas. Está muito em alta, né? Exatamente. Cuidadores. Sério? Hoje a gente está deixando de cuidar das pessoas. Entendi. Cada vez mais as pessoas, né, estão buscando ali um apoio psicológico, né, terapias, porque a gente está esquecendo o nosso bem maior, que são as pessoas. Tá? E aí vem sim a equipe técnica, né? Vem um construtor civil de habitações e vem a galera aí do desenvolvimento, né, dos engenheiros de software, de prompts, enfim, turma aí que vai tocar tudo isso. Mas cada profissão dessa está linkada sim a uma inteligência artificial. Entendi. Nada rústico. O produtor lá, ele vai sim saber quais as ferramentas hoje que ajudam a produzir mais com menos terra, com menos gado. Entendi. Ó, a gente acaba alongando os assuntos, pessoal. É muito bom esses diálogos. Eu falo, ainda bem que é um projeto que a gente quer levar muito tempo aqui, o Talk, para vocês. Então, siga lá, curte as publicações, comenta, ajuda nesse engajamento, que isso também vai nos motivar a trazer cada vez mais convidados sempre gabaritados. Bem, Fabiano, eu gostaria então, fechando esse assunto, quais dicas que você daria para quem está iniciando ou para quem está enxergando dentro da sua empresa a necessidade de implantar um sistema de gerenciamento de projeto? O que você diria, com base na experiência aí, de como começar e o caminho a seguir? Se a gente fizer um resumão de tudo que a gente conversou aqui, né, Adriano? O centro de tudo são as pessoas sempre no centro. Então, valorize a sua equipe, escute, tenha uma escuta ativa, tá? Envolva os céticos, tenha uma diversidade, inclua as pessoas, porque tudo isso faz com que as coisas fluam de forma mais natural, as pessoas se engajam, a cultura muda, tá? Porque a ferramenta é de menos, como eu falei. A ferramenta está aí disponível no mercado. Né? Olha para dentro, revisite os seus processos, faça um 5S processual. A gente tem mania de criar processo e fluxo para tudo, né? Precisa isso mesmo? Então, primeiro, dá uma limpeza dentro de casa e depois a gente parte para uma ajuda externa, vamos dizer assim. Mas nada elimina também de ter uma solução ali com as cabeças pensantes dentro de casa. Perfeito. Gente, espero que vocês tenham gostado. Fabiano, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Pessoal, é isso aí. Nos sigam nas redes sociais, mais uma vez, lembrando a vocês. Sigam também o Fabiano Gomes, correto? Fabiano? Isso, Fabiano Gomes, no LinkedIn. Perfeito, pessoal. E é isso. Gente, é muito bom estar compartilhando com vocês. Busco também que vocês, e recomendo muito, que se engajem, que se envolvam, que conheçam o PMI Espírito Santo. Estamos aí com grandes eventos. Esse ano temos o Agile Day. A gente tem também o nosso seminário. E eu espero que você que está vendo esse conteúdo tenha saído com aquele 1% a mais de conhecimento, pelo menos. Forte abraço, até a próxima. Próximo, pessoal. Valeu.